Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal do Escritor Cínico. E para esse vídeo eu trouxe o meu quinto livro do Desafio de 12 Livros para 2023. É o livro do mês de maio, Kafka, Contos Escolhidos. Depois da vinheta eu volto aqui para a gente conversar sobre esse livro e sobre Kafka. Até já! Eu costumo dizer que o Kafka é um escritor de estilo único. É difícil você encontrar na literatura mundial algum escritor que tenha assim, um estilo parecido com o do Kafka. É claro que já tentaram imitar, mas ele realmente, Kafka, ele tem várias facetas. E para você conseguir entender o livro dele, é preciso que você também saiba um pouco da história do Kafka e o período que ele nasceu. Porque a sua literatura, segundo os críticos, e eu concordo, ela é influenciada pelas questões externas. Não vamos esquecer que Kafka escreveu muitas de suas histórias antes da Primeira Guerra Mundial, no pré-guerra e durante a Primeira Guerra também. E isso influenciava muito ele. E da mesma forma, o seu ambiente familiar, já que ele não tinha uma boa relação com o pai. E ainda acrescenta-se o fato dele não gostar do que fazia profissionalmente. Kafka queria escrever, mas era um burocrata. Então tudo isso leva ele a externar na sua literatura uma rebeldia que foge para o fantástico, e muitas das vezes a gente não entende o que está escrito, porque tem um fluxo do pensamento também, uma miscelânea, mas que te faz pensar. É um jogado, entre aspas, aí, que faz um sentido, e que quando a gente conhece um pouco a história do escritor, nós então passamos a entender mais a sua literatura. E foi o que aconteceu com esse livro aqui, Kafka, Contos Escolhidos, publicado pela editora Itatiaia. Bom, eu vou falar primeiro sobre a publicação em si, o livro físico, que eu não gostei. Primeiro, que ele não traz nenhuma fortuna crítica, não tem nenhum artigo explicando. Tudo isso que eu passei para vocês foi da minha observação e também porque eu vi na internet. Há uma orelha aqui, é do livro, e que o J. Ginsberg fala sobre alguma coisa que eu comentei aí com vocês. Mas a estrutura do livro, primeiro, existe um conto que é chamado A Construção, que não consta aqui no índice. Não sei se vai dar para vocês lerem, mas o conto não consta. E isso, assim, eu até me surpreendi. O conto está aqui, A Construção, mas ele não consta, como eu já falei. Mais uma outra coisa é o tamanho da letra e o seu entrelinhamento. É muito pequeno, é complicado, porque Kafka escreve parágrafos imensos. Isso aqui tudo é um parágrafo que começou na primeira linha da outra página. E você, para ler isto aqui numa letra pequena e no entrelinhamento ínfimo, fica bem mais difícil de você aproveitar o livro. Eu parei várias vezes porque me cansava. Porque uma página aqui, essa página tem mais de 40 linhas, 42 linhas, e com esse entrelinhamento fica complicado mesmo. Mas vamos comentar sobre alguns contos. O primeiro é Blumfeld, um solteirão. Esse conto já vai falar sobre a solidão, que é um tema também recorrente em Kafka, a solidão humana. Estamos falando de um homem aqui no conto de meia-idade, que ao voltar para casa fica pensando que ele poderia ter um cachorro de estimação. Só que ele não mora numa casa, ele mora num quarto, numa pensão. Então isso é inviável. E aí ele sente, quando volta do trabalho, aquela solidão de quem mora sozinho e não se acostuma com estar só. Desta vez, quando ele chega em casa e abre a porta, o que ele encontra? 2 bolas que saltam sozinhas. Olha o fantástico aí. E essas bolas vão funcionar como um animal de estimação, porque para onde ele vai, as bolas vão saltitando atrás dele. E aí é feita toda uma conversa entre ele
e as bolas entre ele e ele mesmo, e o conto realmente fica com essa aura de fantástico. Mas o conto tem uma segunda parte, e nessa segunda parte as bolas somem da história, e aí vai acontecer uma outra coisa que eu não vou comentar, obviamente. Mas é assim um conto que já coloca o fantástico e a solidão em primeiro plano. Aí nós passamos para esse conto A Construção. A Construção me deixou confuso porque eu não sabia se era um animal que estava narrando a história em primeira pessoa ou se era uma pessoa, porque o conto se passa debaixo da terra, aonde esse personagem cava vários túneis e praças, né? Ou seja, espaços grandes onde ele coloca a caça dele. E aí eu não sabia se era uma pessoa que não queria se comunicar com o mundo externo, porque ele fala isso várias vezes, que ele prefere estar no subterrâneo do que estar lá em cima, onde o barulho da cidade, as pessoas, tudo o incomoda, e prefere ficar ali dentro. No entanto, em determinada parte do conto, ele fala as minhas patas. E aí eu percebi que a personagem que se comportava como um ser humano, que raciocinava e que tinha todo um planejamento para aumentar aqueles túneis e aumentar o que ele considerava sua casa, sua mansão, a sua construção, era realmente um animal. E Kafka tem disso na sua novela A Metamorfose. Ele faz com que o ser humano se transforme em um inseto, mas continua com uma consciência humana. Nesse caso, acontece a mesma coisa. Tem uma outra também que é sobre a toupeira gigante. A toupeira gigante vai falar muito sobre a questão do reconhecimento, porque um mestre-escola que escreve bem resolve fazer um artigo sobre uma toupeira de um tamanho assim enorme que nunca tinha aparecido antes. Ele joga isso no jornal para que ali da sua aldeia é publicado, mas ninguém dá atenção. E aí, quando mais tarde o narrador resolve pesquisar mais a fundo sobre essa toupeira e também fazer a publicação num jornal maior, aí vai ter um confronto, porque o mestre-escola não se sente reconhecido e até o momento não foi, e acredita que o outro quer roubar a sua possível fama, que não aconteceu. Então, assim, é aquela briga de poder para surgir, para ser reconhecida, a necessidade de que o outro o reconheça, também é um tema desse conto aqui. O outro conto, A Investigação de um Cachorro, é assim totalmente humano, porque o cachorro tem um raciocínio bastante lógico, o cachorro investiga, ele conta pra gente que ele é de classe média dentro da que ele chama de cachorrada, dentro da sociedade da cachorrada ele é um cachorro de classe média, e ele começa a investigar o porquê que o alimento não brota somente da terra e vem do alto. E isso aí gera várias elucubrações. E em determinado momento ele também se isola, prefere ficar longe da cachorrada, porque ele não se sente bem no convívio com os outros da sua espécie. Olha aí mais uma vez o Kafka colocando aquilo que ele, segundo dizem seus biógrafos, fez também, que foi se isolar, criticar muito a sociedade em que vivia, criticar muito a sociedade humana com os seus erros, com as suas leis, com a sua força de imposição sobre os seus iguais. Então, isso também vai ser retratado aqui nesse conto. Tem um outro conto que é a descrição de uma luta, que foi o conto assim mais onírico que eu achei, que ele começa de uma forma bem normal, com duas pessoas em um ambiente que parece um bar ou uma casa de prostituição, que travam contato e saem para passear à noite porque um deles quer conversar sobre a namorada que tem. Mas aí o conto vai tomando um outro caminho, esse personagem que chamou para conversar some, e aí eles já estão em frente, ele sozinho, o narrador já está em frente ao rio, e vão acontecendo outras coisas ao longo de 40 e tantas páginas. É quase uma novela, um conto que fala muito sobre o onírico e essa necessidade de ter alguém para conversar e ao mesmo tempo não, de também se isolar.
E também tem um mini conto aqui, que eu gostei muito, que é o Timoneiro. O Timoneiro, ele fala sobre um rapaz que está num timão e o outro quer usurpar o lugar dele. E aí fica essa discussão de poder para que outros decidam se realmente os que estão no barco decidam se realmente quem deve ficar é aquele que já estava ou o outro que quer assumir porque se sente mais preparado. E aí a marujada tem total indiferença por quem vai ser. Então também a indiferença da sociedade em relação ao outro é uma outra característica do cara. É um livro que eu recomendo, mas já sinalizo, não é um livro fácil, você vai ter que ler com calma. Muitas vezes, eu não sei você, mas eu tive que voltar, ler novamente para entender. Não que a linguagem seja uma linguagem difícil, não, Kafka escreve normalmente, mas a forma como ele coloca os absurdos que ele trata de uma forma tão normal acaba te confundindo e você fica, ué, mas será que isso aqui tem lógica? Eu estou entendendo o que eu estou lendo? Você vai sentir isso em vários contos. Então se prepare se você realmente quer enfrentar Kafka, mas é bom porque ele coloca a questão do humano de uma outra forma, sem dramas, não é de uma forma crua, mas de uma forma fantástica que te faz refletir. Então é isso, pessoal. Esse foi o meu 5º livro do mês de maio, do meu desafio de 12 livros para 2023. Um abraço e até um próximo vídeo.